Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de oboé. Mas antes de começarmos, gostaria de me apresentar. Meu nome é Moisés Pena, sou músico, oboísta solo da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. Sou mestre em música pela Aaron Copland School of Music de Nova York. Trabalho como oboísta profissional há 21 anos. Já me apresentei em diversas orquestras sinfônicas pelo Brasil, como também lecionei em festivais de música e programas de capacitação profissional de bandas e orquestras. Esta série de videoaulas que preparamos para vocês fazem parte do projeto Espiral, do Programa de Apoio aos Projetos Sociais de Orquestra pelo Brasil, chamado SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Esse projeto é o resultado do convênio entre a Funarte, Fundação Nacional de Artes, e a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, o nome oboé tem origem na língua francesa com a pronúncia oboá, que significa madeira alta. É uma referência ao registro e às notas que este instrumento é capaz de produzir. A história do oboé vem desde a antiguidade, com registro de instrumentos considerados como seus antepassados. Por exemplo, vocês podem ter visto alguma referência de uma personagem da mitologia grega tocando o instrumento com duas varetas. Este instrumento, chamado aulos, é considerado o ancestral do oboé. Existiram também, em países do Oriente Médio, instrumentos de sonoridade marcante que influenciaram grandes compositores da música ocidental e que também nos fazem associar o oboé como o conhecemos à música desta região. Por exemplo, ouçam essa melodia. Este solo faz parte de uma ópera escrita pelo compositor francês Camille Saint-Saëns, que conta uma história que se passa no Oriente Médio. Bom, vamos às características do oboé. O oboé é um instrumento de sopro, pertence à família das madeiras e também é um instrumento de palheta dupla. Ele é de sopro porque precisamos de ar passando neste tubo de madeira para emitir o som. Ele pertence à família das madeiras, primeiro como referência ao material de que ele é feito, e segundo, pela organização da orquestra, que é composta por diversas famílias de instrumentos, como por exemplo, cordas, madeiras, metais e percussão. E ele é de palheta dupla porque precisamos desta pequena e fundamental peça para produzir o som. Ela é chamada de palheta dupla porque ela é formada por duas lâminas de cana de bambu amarradas em um tubo de metal. Diferente da palheta simples da clarineta e do saxofone, que é tocada com o uso de uma boquilha. Outra característica muito importante é o seu formato. Diferente da flauta, que é cilíndrica, o oboé tem um formato cônico, com um diâmetro menor na parte de cima e que vai alargando até o final da região da campana. O formato cônico e a palheta dupla são os grandes responsáveis pelas características do seu som. É devido a eles que o oboé tem um som penetrante, anasalado e muito melodioso. Ainda sobre a origem do oboé, na Idade Média haviam formações musicais que tocavam em ambientes ao ar livre. Por exemplo, quando o soberano ou alguma autoridade chegava em uma localidade, este grupo musical tocava ao longo do caminho anunciando a chegada desta pessoa. Estas pessoas eram os nobres ou famílias importantes que possuíam uma banda musical para os seus eventos particulares. Entre os instrumentos utilizados estava a charamela ou bombarda. A charamela era feita de uma única peça de madeira
Tinha um formato externo cilíndrico, com o alargamento na região da campana, estilo um trompete, porém o furo interno era cônico e também tocado com uma palheta dupla. A charamela foi muito popular entre os séculos 13 e 17. Naquela época, a música era totalmente acústica, e para a música ao ar livre eram necessários instrumentos com grande potência sonora. A charamela tinha um som forte, estridente e penetrante, e muitas vezes foi usada como substituta na ausência do trompete. A charamela era um sucesso na música ao ar livre, porém não era adequada para a música de câmara devido ao seu som estridente e também o pouco controle que o músico tinha sobre a palheta. Com o passar do tempo, alguns músicos que também construíam instrumentos musicais surgiram com uma inovação. Foram realizadas modificações na charamela e assim surgiu o oboé. Este aqui é uma réplica do oboé barroco utilizado no século XVII. Muito parecido com a flauta doce, foram adicionadas duas chaves, modificaram o diâmetro interno do instrumento, como também a posição para a palheta. Tudo isso permitiu que o oboísta tivesse mais controle sobre o timbre e o som do instrumento. Com esta inovação, o recém-nascido oboé ganhou popularidade e passou a desempenhar um papel muito importante que até então a charamela não conseguia realizar. O oboé foi apresentado como um instrumento solista. Sendo utilizado em diversas formações musicais, grandes compositores como Bach, Handel, Telemann, Vivaldi escreveram peças solo para oboé, música de câmara, como também peças para grandes formações utilizando o oboé. Com um som mais melodioso, suave e marcante, o oboé timbrava com a flauta, com as cordas, reforçava a voz feminina, como também contrastava de maneira muito bela a voz masculina. Importante também mencionarmos os instrumentos membros da família do oboé. Temos o oboé piccolo, oboé d'amore, corne inglês e o oboé baixo. Bom, vocês veem aqui que o corne inglês é um instrumento maior, tem a campana diferente da do oboé. Ele também é um instrumento transpositor, ou seja, ele soa uma quinta abaixo do oboé. Comparando com a classificação vocal, ele seria o oboé tenor. E também, além dele ser maior, é necessário o uso do tudel para conectar a palheta ao instrumento. Apesar também da diferença no visual, o corne inglês também possui formato cônico. No repertório sinfônico, o oboé e o corne inglês são os membros da família com maior destaque. E também é muito comum em orquestras profissionais termos um oboísta especialista em tocar somente as partituras escritas para o corne inglês. Durante o século XVIII, o oboé se manteve basicamente com a mesma construção, sem mudanças radicais. Foi no século XIX que o oboé deu um passo de grandes modificações, com a adição de novas chaves para facilitar o dedilhado e também a execução de tonalidades até então muito difíceis para um instrumento. O oboé surgiu na França, porém a sua evolução aconteceu simultaneamente em diversos países. Por isso, temos hoje diferentes abordagens de construção. Por exemplo, temos o sistema conservatório, desenvolvido pela escola francesa, sendo o mais utilizado até hoje.
Temos também o oboé vienense, que mantém as mesmas características de construção e sonoridade do século XIX. Temos também o sistema Prestini italiano e o sistema inglês. A principal diferença desses sistemas é o tipo de mecanismo, ou seja, a função e disposição das chaves. Porém, o formato cônico e o uso da palheta dupla são os mesmos, pois são os fatores que definem a sonoridade do instrumento. Então, de maneira muito orgânica, o oboé foi evoluindo e chegou até nós como um dos principais instrumentos utilizados na música erudita. Bom, espero que vocês tenham gostado deste breve histórico e até a próxima!